Falar mais sobre Donald Trump, citado por Marina Demore, o presidente dos Estados Unidos elogiou o líder chinês Xi Jinping e afirmou que é possível chegar a um novo acordo comercial com Pequim. Américo Martins está com a gente, nosso analista de internacional, para nos explicar o que seria a inauguração de uma nova relação Estados Unidos-China, Américo? Aparentemente, Carol, inclusive é muito interessante, né, o paralelo e o contraste entre os elogios do Donald Trump ao Xi Jinping com as críticas que ele fez no começo dessa semana a um aliado próximo dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Inclusive porque o Donald Trump percebe a China como um país muito mais importante, é o grande rival dos Estados Unidos. Ele também tem essa proximidade, vamos dizer assim, ele costuma dizer que se dá muito bem com outros líderes muito fortes e autocráticos do mundo, como, por exemplo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ele também fez acenos essa semana, e agora o Xi Jinping da China. Existem alguns pontos aqui, Carol, que precisam ser destacados. Em primeiro lugar, o Donald Trump diz que é possível fazer um novo acordo comercial com a China. Esse é o grande objetivo dele. Ele quer conter do que for possível o crescimento da China, porque entende a China como o grande rival político e geoestratégico dos Estados Unidos, mas ele também sabe que ele tem que agir com cautela com os chineses, porque a China é a segunda maior economia do mundo, uma grande potência militar, tem condições de peitar e bancar os Estados Unidos, uma disputa com os Estados Unidos, ao contrário de vários outros países que o presidente Donald Trump tenta atropelar na sua retórica. Então, com os chineses, ele tem que ser muito mais cauteloso. O problema para ele, Carol, é que o Xi Jinping já indicou que ficou muito irritado, insatisfeito com as tarifas extras que os Estados Unidos aplicaram sobre a importação de produtos chineses. Tanto que a China, ao contrário de outros países que buscaram a negociação, simplesmente retalhou, uma prova de que eles têm, ao contrário da maioria das outras nações, condições de bancar algum tipo de briga com os americanos. A China retalhou e também aumentou tarifas contra produtos americanos. Esse é um cenário que não interessa ao presidente Donald Trump. Ele está usando as tarifas para forçar negociações. E ele também quer forçar as negociações na base do mais forte. Só que a China também é um país bastante forte. O último ponto, que também é importante, o Donald Trump, neste momento, está num trabalho de tentar reorganizar a ordem internacional, tanto do comércio como a própria ordem política internacional, tentando utilizar a favor dos Estados Unidos aqueles organismos internacionais que possam atender aos seus interesses, como, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos têm poder de veto. E nos outros organismos internacionais onde a disputa é mais equilibrada, ele está praticamente ignorando. Saiu do Acordo de Paris, está ignorando a Organização Mundial do Comércio, quer sair, também anunciou que vai sair da Organização Mundial da Saúde. São caminhos unilaterais que os Estados Unidos buscam trilhar. Mas ao fazer essa lei do mais forte, essa reorganização internacional com base no poderio de cada país, ele não pode ignorar a China, não pode ignorar a Rússia, não pode ignorar outros países muito fortes. Daí esse aceno ao presidente Xi Jinping. Quer um acordo comercial, não pode ignorar a China, e se for remodelar a arquitetura internacional, precisa contar com a China, com a colaboração da China de alguma forma. Por isso, esses acenos ao Xi Jinping, que o Donald Trump diz que tem uma relação muito próxima.